Fala, aleluia! Martinho. Que guerra, rapaz! Você deve Rapaz, o inferno deve ter muita raiva de você, viu? cara, isso é coisa do inimigo, não tem explicação, ué. Não teve nenhuma live que eu fiz que foi tão difícil de conectar. Que isso, Mas cara. glória a Deus, estamos juntos É aqui. porque, é porque o que nós vamos falar aqui vai ser edificante, hein? Vai ser Vai demais, vai ser. ser muito edificante. Gente, deixa eu Ixi, falar com uma coisa certeza. para vocês. Eu sou um fã de carteirinha do Antônio Júnior, que eu chamo carinhosamente de Juninho, porque tem idade para ser meu filho. Esse Que jovem isso. está fazendo um trabalho espetacular na Glória a internet, Deus. porque apesar de ser muito jovem, vocês veem a carinha dele aí, é um menino, mas tem muita Não tão jovem assim. maturidade. Ele é o campeão, é o pastor que tem o maior, em primeiro lugar no YouTube no Brasil, agora recentemente Ô, querido. atingiu os 4 milhões, me ajudou demais, tem me ajudado e a gente tem uma parceria linda. Então, Juninho, seja bem-vindo Que nessa bom. live. Estou muito alegre de Obrigado. estar aqui com você, viu? Primeiro, dá uma palavra aí para os meus seguidores, também para os seus, e depois nós já vamos entrar nesse tema tão importante que a gente combinou. Tá ótimo. Ô, Lamartine, obrigado, viu, pelas palavras aí. Eu é que me sinto honrado, né, de poder estar junto com você aqui na live e ter te conhecido, né, desde aquela primeira vez que eu te conheci ali, falando sobre o Apocalipse, eu fiquei impactado de ver o quanto Deus tem te dado sabedoria sobre esse assunto e o Amém. quanto é importante que você fale para o maior número de pessoas, né, porque nós estamos vivendo essa época onde as pessoas estão com muitas dúvidas, com medo, e por isso é tão importante a gente falar sobre esse assunto. Então, para todo mundo que está seguindo aí o Lamartine, continue acompanhando ele também lá no YouTube, viu, gente? Ele traz cada pregação abençoada. Então, o Juninho, gente, a gente se conheceu porque ele veio assistir o meu evento sobre o Apocalipse. E ele falou, pastor, eu preciso te ajudar, porque você precisa ser conhecido pelo Brasil inteiro. E desde então ele tem me ajudado, meu canal cresceu demais. Muito, mas muito disso devido a ele, que me indicou aos vídeos que nós fizemos juntos. E a galera tá tudo perguntando se a gente vai fazer de novo. Nós vamos encontrar um jeito. Até aqui hoje, eu acho que daqui dá para subir no YouTube. Eu espero que dê, né? Salvar isso aqui. Vamos tentar. E vamos tentar. Mas, Juninho, eu queria começar falando o seguinte. Nós estamos vivendo nesse tempo de quarentena, né? O que você acha que mudou na vida das pessoas, dos crentes? Em primeiro lugar, eu queria que você falasse dos aspectos positivos que essa quarentena estão trazendo para os crentes e se você acha que depois que acabar isso nós vamos ser iguais ou nós vamos ter mudado por conta dessa quarentena. Certo. Então, em primeiro lugar, eu vejo que a gente ficou muito assustado, né? Eu, pelo menos, no fim de semana passado, fiquei em quarentena, assim, lá na casa do meu sogro, e eu só sei de uma coisa, eu só sabia comer e dormir. E quando eu acordava, eu já queria, assim, que já tivesse resolvido. Aí, quando eu olhava no celular, mais mortes, mais, né, contágio desse coronavírus, e muita preocupação, né? Muita gente me mandando mensagem, pastor, o que está acontecendo? E essa semana, né, também, assim, apesar de que para mim, para você, eu vi que você falou na live que para você não mudou muita coisa. Para mim também não mudou nada, porque eu continuei gravando as mensagens. Mas eu tenho percebido que começou com medo e agora nós estamos começando, né, a discernir melhor as coisas. E, na verdade, eu creio que o que Deus espera de nós agora é que a gente tenha uma expectativa, né? Talvez não para essa terra, de que as coisas vão melhorar, mas uma expectativa da glória de Deus, de que Deus vai se manifestar, de que Deus vai estar com o seu povo. Então, eu quero trazer um entendimento aqui que veio no meu coração sobre a crise que nós estamos vivendo, né? Então, você pode ir falando junto comigo aí. Então, o que eu queria te perguntar, Juninho, pode você falar. acha que essa crise está acordando muita gente que estava espiritualmente meio dormindo, mas, sabe? A gente que está pregando e vendo, né, o retorno das pessoas, a gente sabe que tem muita gente crente, mas tem muita gente que também não está nem aí, né? Só vive para esse mundo aqui e de uma hora para outra as pessoas perceberam que a vida pode acabar, entendeu? Que um vírusinho pode matar, que a situação econômica do mundo pode virar um caos. Você não acha que isso ajudou as pessoas a acordarem? Exatamente. Eu creio que, assim,
como eu falei, no comecinho ali a gente estava com medo, mas agora nós estamos começando a despertar e tem muita gente, eu tenho visto no seu canal, no meu também, muita gente falando que está voltando para Jesus, que está com medo e esse medo, Deus tem usado isso, né, para despertar as pessoas e elas estão vendo que realmente não tem nada de estável, né? E ontem eu até coloquei um vídeo no meu canal falando sobre o que vai acontecer, porque o mundo está parado. E isso, nós devemos entender uma coisa, não é normal o que está acontecendo. Eu tenho um canal no YouTube que eu vejo as câmeras ao vivo dos principais lugares do mundo. E é impressionante. Você olha lá a avenida, lá, a Quinta Avenida lá de Nova York, você vê Londres, Tudo lugares parado. turísticos. Não, uma pessoa ou outra passando, geralmente de carro. Então, o que está acontecendo é algo anormal, né? Mas, lógico, Deus está no controle de tudo. Então, assim, começou com aquelas mensagens na internet, né, gente? Isso tudo está sendo permitido para a gente nos aproximar mais, né? Só que agora nós estamos começando a ver que realmente é algo que está relacionado às profecias mesmo, da palavra de Deus, né? Apesar da gente já saber, a gente já vivia isso aqui o tempo todo, essas profecias, sabendo que estamos no fim dos tempos. Mas o brasileiro vive numa vida muito boa, né? A gente vive numa vida muito boa. É Então a verdade. gente, agora que está começando a cair a ficha, agora você imagina o que vai acontecer nessa semana, porque agora o dinheiro de muitos já está acabando, né? O estoque, né, nas dispensas estão Vai acabando. começar a ver saques, né? Pessoas invadindo os supermercados para roubar comida, porque principalmente o povo simples, Juninho, eles trabalham na informalidade, entendeu? O cara vende o almoço para comer a janta. Quando não Exatamente. está tudo parado, um cara desse tem que comer. Então, daqui a pouco já vai começar a ter supermercados serem invadidos, e esse caos É, todo que está acontecendo no mundo é o que a gente tem profetizado. A gente tem feito vídeos juntos até para falar sobre é, isso, né? Nós avisamos que ia acontecer isso, né? Então está acontecendo exatamente. mesmo. Agora, você E acha que as famílias estão aproveitando esse momento para voltarem um para o outro, pais com filhos, marido e mulher? Isso não está sendo também um aspecto positivo? Sabe qual é a sensação que eu tenho? Que Jesus está dando oportunidade para a igreja santificar a vida, as pessoas consertarem os relacionamentos, porque se ele vai voltar, ele vem buscar uma igreja santificada, né? exatamente. O que eu creio dessa forma, que Deus ele não quer condenar, Deus não quer derramar juízo, Deus quer salvar, né? Foi para Amém, isso que Jesus amém. veio a este mundo. Então, eu não creio num Deus que vai nos pegar de surpresa sem antes nos dar um aviso, sabe, nos advertir o tempo todo. É lógico que ele já faz isso, né? A nossa vida inteira a gente está ouvindo a palavra, a gente está vendo pessoas, as situações nos advertindo. Mas eu creio que chegou o momento de uma crise. E essa crise tem um propósito, né? Que é nos aproximar, mas ao mesmo tempo eu vejo que, por exemplo, lá na China, né, está acontecendo um grande número de divórcios. Né? Já, os cartórios não estão dando conta, porque É mesmo? depois você pesquisa na internet, as pessoas eu acho que estão dando conta de que ou viviam uma falsidade ou então não tinham criado vínculos, né, com a família. Mas, ao mesmo tempo, com certeza, muita gente está se reconciliando, muita gente está passando mais tempo com os filhos, né? Mas eu creio que existe um propósito maior do que esse, do que somente nos unir. Eu creio que é tempo da igreja se voltar para o Senhor, né? Amém. Porque o mundo não conhece a Deus como nós conhecemos. Então, Deus espera de nós um posicionamento. Então, aquilo que eu falei no começo, nós começamos com medo, a igreja apavorada, com medo. E agora, eu creio que é o tempo de Deus falar com o seu povo, né, de Deus nos chamar para o arrependimento, para a gente voltar à prática das primeiras obras. Né? E se você quiser falar alguma coisa, pode falar. Eu lembrei de uma coisa. No Sim. tempo de Joel, na época de Joel, também viveu uma crise. Né? E aquela crise era exatamente o que nós estamos vivendo hoje. Né? Uma crise econômica, Por causa dos né? E depois eu até gafanhotos, anotei né? aqui o versículo para a gente ler. Eu anotei algumas passagens. E no tempo de Joel também tinha uma crise política, porque tinha a ameaça de invasão ali para Israel. Né? Então, resumindo, tinha uma crise econômica terrível que nós não podemos ser pessimistas, mas nós temos que ser realistas. Se o coronavírus continuar dessa maneira, se não encontrar uma saída, as pessoas continuarem em casa, vai haver um caos. Ô, Juninho, só Né? fazer um parênteses aqui, que tem tudo a Pode ver com o que você falar. está falando. Essa semana eu li duas matérias que me deixaram alarmados. Uma delas foi no New York Times, na seção de opinião,
onde o jornalista estava dizendo claramente que os crentes, os fundamentalistas, os cristãos conservadores têm uma posição contra a ciência e eles estão influenciando o Donald Trump para ter políticas erradas em relação ao coronavírus. E, portanto, eles estão dizendo que os conservadores, que os religiosos, ao invés de fazerem o bem, estão fazendo o mal para os Estados Unidos. A segunda matéria que eu vi é uma matéria de um economista que no ano de 2008, quando houve a crise, a chamada crise da bolha, né, imobiliária, ele disse o seguinte, olha, na época fui eu quem falei para os bancos centrais ajudarem os bancos para que não houvesse uma quebradeira, e a solução para aquele tempo era econômica, porque o problema é econômico. Agora a solução não é mais dinheiro, a solução é formar um governo mundial temporário que possa ter poder e autoridade sobre as nações, para que as decisões para controlar a crise sejam decisões vindas de um gabinete só. Ou seja, ele está propondo um governo mundial, querido. É o que vai acontecer no futuro. Então, nós estamos vendo o mundo começando a acreditar que a solução para essa crise e para as outras que virão é um governo mundial. Então a gente sabe que isso tudo é o que nós temos pregado. Eu tenho pregado, você tem pregado, e a gente sabe que o mundo vai pedir. A crise vai ser tão grande, Juninho, que o mundo vai pedir um governo mundial, vai pedir que haja, né, uma união das forças e que faça esse acordo de paz que a gente tem falado tanto. Então, como você falou, é muito importante para a igreja, nesse momento, pregar a salvação, porque eu creio que nós estamos nos últimos minutos do relógio de Deus. Então, é hora de pregar, de nos levantarmos e termos fé, né? Porque se o mundo olha para a gente acuado, com medo, que testemunho é isso que a gente vai dar, né? É verdade. Então, assim, eu sou muito otimista, sabe? Durante todas as minhas pregações, eu sempre trago uma mensagem de esperança, sabe? E até mesmo nessa questão do coronavírus, eu sempre tento enxergar pelo lado positivo. Mas o que eu estou percebendo é o seguinte: desta vez, a sabedoria do homem não está servindo para nada. O conhecimento científico não está resolvendo. O dinheiro não está resolvendo. Então, verdade. Deus está permitindo agora uma guerra que é somente, ou vem o sobrenatural de Deus, ou vem o cumprimento das profecias, que vai vir o anticristo para vir com um tratado de uma falsa paz. Isso sobre mesmo. todo esse mundo. Mas antes disso, eu acho que vai haver uma grande colheita de salvação no mundo inteiro. Não é? Eu creio. Exatamente. E é isso que Deus tem colocado no meu coração. Olha, vamos prestar atenção. Durante as crises que existiu durante o povo de Deus, no Antigo Testamento, né, principalmente, Deus sempre vinha depois, restaurava com um grande avivamento. Né? Nós vemos um caso, olha, lá em Atos, na igreja de Atos. Os discípulos estavam o quê? Amedrontados. Vamos trazer para os dias de hoje. Nós estamos amedrontados, trancados num lugar. Eles estavam com medo da perseguição. Só que Jesus falou, fiquem ali e clamem a minha presença. O Espírito Santo vai ser derramado. E ele foi derramado, e eles que estavam com medo, de repente é o mundo que ficou com medo daquela mensagem, né? Tamanha ousadia deles. Tremenda, né? Que mudou o mundo. Exatamente. E nos outros tempos do Antigo Testamento também, como Deus agia, era sempre assim. Vinha a crise, o povo de Deus não tinha para onde fugir, a não ser clamar a presença de Deus, né? Porque a gente só clama mesmo quando o negócio está muito apertado mesmo, isso é da natureza do ser humano. E aí Deus derramava graça, Deus cancelava o juízo, né? E Deus enchia do Espírito Santo. E na época de Joel, né? Eu vou só ler aqui, Lamartine. Sim, fique à vontade. Olha aqui, ó, Joel capítulo 1, o versículo 10 ao 12. Ó. Olha a situação como é que estava antes e olha como estamos hoje, né? Os campos estão arruinados, a terra está seca, o trigo está destruído, o vinho novo acabou, o azeite está em falta. É o que nós estamos prevendo que pode acontecer nos nossos dias, né? Desesperem-se, agricultores, chorem, produtores de vinho, fiquem aflitos pelo trigo e pela cevada, porque a colheita foi destruída. A vinha está seca e a figueira murchou. A romanceira, a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo secaram. Secou-se, mas ainda, e mais ainda, a alegria dos homens. Então, não tinha mais saída, estava um caos, né? Mas o que Deus disse depois, né?
assim que veio a crise, ou seja, as pessoas com certeza ficaram mais abertas a ouvir o que Deus tinha a dizer, né? As E vossas Deus disse assim, ó, eiras no se vers... encherão de trigo, o vosso vinho, o Isso, lagar de azeite, né? A profecia exatamente. E aqui, beneficente ó, do Espírito Santo. amém. Entendeu? Então, no capítulo 2, ó, Deus disse assim, ó, agora diz o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois ele é misericordioso e Aleluia, compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se, e ele não enviará a desgraça. aleluia. Né? Então, aqui a gente vê, né, Deus se revelando no meio da crise. Da mesma forma, eu creio que é hora da gente buscar a Deus e Ele vai se revelar a cada um de nós. Né? E só para eu encerrar aqui, aí a continuação, lá no versículo 28. Ó, e depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Aleluia. Então, é exatamente isso. Assim como a igreja de Atos estava ali aprisionada, dentro fechada, esse povo aqui sofrendo, né, porque faltou alimento, estavam com ameaça de invasão, né, uma crise em todos os ângulos. E aí Deus trouxe uma promessa, olha, agora eu vou encher vocês com o meu Espírito Santo. Então, eu creio, né, que vai ter esse avivamento, no sentido assim, tem muita gente que fala, ah, pastor, que avivamento, vai ter apostasia. Apostasia nós já estamos vivendo. Nós até fizemos As duas vídeo coisas. aqui. A Bíblia não fala de uma coisa ou de outra. A Bíblia fala das duas coisas. Fala que tem apostasia, mas que tem também o lavrador espera a colheita do precioso fruto. Fala das chuvas serôdias, que é a última chuva do avivamento. Gente, Juninho, eu vou te deixar concluir, mas só para usar esse momento aqui, Deus está fazendo com que pessoas na Europa inteira tenham sede de Deus. Estejam buscando. Ontem eu fiz uma live de 1 hora com a Itália, povo italiano perguntando o que vai acontecer, onde está isso. E enquanto a igreja estiver na terra, Juninho, Deus tem uma proteção para nós. A Bíblia diz que enquanto nós estivermos aqui, nós vamos resistir ao anticristo. Então, vamos dizer assim, o juízo de Deus para valer não vai cair sobre a terra enquanto a igreja estiver. Aí tem gente que fica falando, não, mas a igreja vai passar na tribulação. Deixa eu dizer uma coisa para você. Lá em 2 Pedro, o apóstolo Pedro diz assim, quando Deus quis julgar o mundo, na época de Noé, ele salvou Noé e a sua família, porque ele era justo. Quando Deus quis destruir Sodoma e Gomorra, por causa de um homem, de Ló, ele não pôde fazer nada. O anjo dizia, você tem que sair agora, porque eu tenho que derramar o juízo, mas enquanto você estiver aqui, eu não posso derramar. Ora, se Deus não derramou o juízo naquela cidade por causa de um homem, que dirá milhões e milhões de crentes que oram ao Senhor, que adoram o Senhor. Então, esse é o tempo da igreja invadir o mundo com uma mensagem de esperança, pregar o evangelho, porque vai haver uma salvação sem precedente. Aí, depois que a igreja for retirada, aí o pau vai comer aqui embaixo. E aí é melhor quem ainda não se converteu se entregar para Jesus, não é isso? Com certeza. Então, eu vou até te mostrar uma coisa, Lamartine. Eu imprimi um gráfico aqui. Eu estava vendo uma pregação de 2018, de um pastor que ele dizia o quanto Deus agia nas crises. E os economistas, eles analisaram que o mundo econômico, no mundo inteiro, ele tem picos, né, de crescimento, mas também de crise. Que é cerca de 50, 70 anos, acontece uma grande crise na humanidade. Isso tudo, nós cremos, é Deus movendo na humanidade, porque o homem vai se perdendo e Deus precisa trazer de novo, né? Dá um chacoalhões, né? Eu vou te mostrar aqui, ó, deixa eu ver se você consegue ver. Ó. Uau, consigo ver bem. É isso. Tá invertido, olha aqui, né? Começa com 1789, depois 1844. Isso. Aqui são as crises, ó. Né? Tá. Então, 1945, e eles estavam prevendo, os economistas, que em 2020 haveria uma outra crise, ó. Que incrível, rapaz, que coisa. Então, eu achei muito interessante. Eu pensei, gente, os economistas já estavam prevendo essa crise, porque acontece, né, no período da humanidade. E sempre depois da crise, vem um tempo de renovo espiritual. As pessoas vão buscar, né? Exatamente. Eu ouvi uma história, um testemunho. Eu gosto muito de ler livros de testemunho, né? Os livros que eu mais leio é só contando a história. Assim, de Deus.
E teve um homem que Deus havia falado com ele na infância, que ele pregaria para mais de 1 milhão de pessoas de uma vez só. Uau. O tempo passou, o que aconteceu? Veio a guerra, né, a Segunda Guerra Mundial, e ele pensou, vou morrer, não vai se cumprir, não vai acontecer nada. E de forma milagrosa aquele homem sobreviveu, até que um dia, né, a guerra acabou, as pessoas estavam totalmente devastadas e, de repente, num palanque, deram o microfone para aquele cara ali, e ele falou para mais de 1 milhão de pessoas. Então, é na crise, né, que nós devemos parar de focar no medo, parar de focar nas notícias, Muito e a bom. gente tem que focar na presença de Deus. Glória a Deus. Juninho, eu queria te fazer uma pergunta, porque a gente tem falado muito aqui em off, a gente se fala, né, tanto pessoalmente quanto pelo WhatsApp. O que está agora mais perguntando para mim e para você é sobre um determinado fulano aí que anda marcando data de Jesus voltar. Você tem recebido muita gente te perguntando, porque esse camarada aí está falando que Jesus vai voltar no dia 8 de maio, né? Aliás, ele já falou que ele ia voltar em 23 de setembro do ano passado, né? Exatamente. Aí, quando não aconteceu, ele tirou todos os vídeos, ficou quietinho, e agora voltou de novo com o 8 de maio. O que você acha que faz com que tanta gente séria, gente que ama a Deus, caia num negócio desse quando Jesus fala claramente que ninguém pode saber o dia e a hora? O que você acha que está acontecendo? Então, tem muita gente, né, que tem mandado mensagens lá nos comentários do YouTube, falando até mesmo assim, e eles já entram às vezes até xingando, né, julgando, fala, pastor, você é um herege, porque você chama Jesus de Jesus, né, tinha que chamar com o nome certo, e então ali eu já percebo, opa, eles estão seguindo o camarada aí, né. Mas o que eu acho é o seguinte, nesse momento de crise é um momento também que surgem os falsos profetas. Né? A Bíblia diz lá, o próprio Jesus dizendo, né, que na grande 24, tribulação, né? Exatamente, Lucas 21 também, fala que na grande tribulação, muitos vão falar assim, ó, Jesus é aquele, Jesus, né, eis o Cristo. Ele falou, não acreditem, né, ele vai vir sobre as nuvens, todo olho verá, né. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, pessoal, vocês que estão nos ouvindo aqui, tomem muito cuidado nesses momentos com os falsos profetas, que vão fazer profecias com datas, né, dizendo que, Jesus, ou até mesmo se proclamando, né, um servo de Deus iluminado. Um profeta, né? Não, esse camarada mesmo, ele, além de falar essa bobagem, ele tem outras coisas que ele tem falado e que as pessoas precisam saber. Primeiro, ele fala que Jesus não é Deus, que Jesus é uma criatura. Segundo, ele fala que tem livros da Bíblia que deviam ser retirados, entendeu? Que não são inspirados. Terceiro, ele marca data quando Jesus deixa claramente que não pode marcar data. E por último, ele diz que todo mundo que não chama Deus aí de Yahweh, não sei nem como é que ele fala, e Jesus de Yahusha, que esse povo é tudo pagão, é tudo seguidor da igreja romana. E Juninho, eu fico pensando, quer dizer que os 2000 anos de pessoas que chamaram Jesus, cada um na sua própria língua, é tudo gente que foi para o inferno. E o próprio Novo Testamento, que foi escrito em grego, que o apóstolo Paulo levava as cartas escritas em grego, chamando Jesus de Jesus, né, em grego, quer dizer que então isso tudo está errado, é só ele que está certo, né? Agora, é interessante, eu fico indignado em como é que as pessoas acreditam num cara desse. Pois é. Então, porque o que acontece? A pessoa já está, né, prevendo que tudo está acontecendo aí, as profecias. Então, eles veem a pessoa que traz uma convicção tão grande naquilo que ela acredita, né? E ele está enganado, mas ele não sabe que está. Né? Então, as pessoas começam a acreditar. E a Bíblia diz, até os eleitos poderão ser enganados nesses tempos. Nós temos que tomar muito cuidado. E, ou seja, quando ele fala que se você não souber o nome, você não está salvo, né? Ou seja, ele está anulando o sacrifício de Jesus. Porque então, quer dizer que não basta eu acreditar em Jesus. Agora é o nome que salva, não é mais o nome que salva. Então se tornou um ídolo aquele nome, entendeu? Porque sem o nome você não é nada. Não adianta você praticar as boas obras, não adianta você amar o seu próximo, você amar a Deus. Se você não acertar o nome, olha, tem gente escrevendo aí o nome dele, mas eu não quero citar porque eu não quero dar ibope pro fulano, entendeu? Exatamente. Então, assim, pessoal, vamos tomar cuidado, né? Por exemplo, pensa comigo, né? Os discípulos, eles eram incultos, né? Muitos deles talvez analfabetos.
Então, assim, de repente ficaram cheios do Espírito Santo e as pessoas, os religiosos da época, não entendiam como é que ele pode ter o Espírito Santo se ele não sabe ler direito, não sabe escrever, né? Imagina assim, vamos supor, eu chego lá para minha avó faleceu recentemente, era crente em Jesus. Imagina se eu chegasse para ela e falasse, vó, tudo que a senhora fez até hoje está errado. Se a senhora não falar o nome de Jesus corretamente, você não vai ser salvo. Isso. Ela é muito simples. Imagine que ela de repente fala, então é Yahshua, sei lá, Machia, é isso então? Então tá. Aí eu saio de perto dela, de repente ela ia orar, você acha que ela ia lembrar do nome, Que né? isso, que Uma isso. pessoa de idade, um exemplo, né? Então a gente tem que parar com isso. Aí ele citou, eu vi num vídeo falando que, mas no Antigo Testamento o nome tinha um significado, né? Não, e tem um detalhe, Juninho, posso fazer um parênteses aqui? Pode falar. O nome de Deus que ele cita é chamado de tetragramato, que são 4 letras, né? É o Yud, Rei, Vav, Rei. Este nome, por conta do mandamento que diz não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, esse nome não é pronunciado há mais de 2000 anos. Os judeus passaram a substituir, quando vinha o nome, este nome, eles chamavam de Adonai. Alguns passaram a chamar até de Hashem, que é o nome. Não quer nem chamar de Adonai, chama assim, lê o nome lá, as 4 letras do nome de Deus, chama de Hashem. Né? Então, como é que você sabe o som de um nome numa língua que, quando é escrita, só tem as consoantes? Eu vou dar um exemplo. A palavra bicicleta. Quando a gente lê bicicleta, a gente consegue ler o som das vogais porque está lá. Agora, imagina se só estivesse escrito B, C, C, L, T. Você não ia saber qual é o som dessa palavra. Pois é assim que é a língua hebraica. Ela não tem vogais. Então, como é que as pessoas sabem o som delas? Porque transmite oralmente. Agora, quando você para de falar bicicleta, em 50 anos, ninguém mais vai saber se é bicicleta, se é bacoclita, entende? Porque pode ser qualquer coisa. Então, o nome de Deus, com essas 4 letras, ele não é pronunciado há 2000 anos. Como é que esse camarada vai dizer que agora ele sabe o nome? Nem os judeus sérios sabem o nome. Então, Deus já não permite isso. Para quê, gente? Para que não exista idolatria. O que salva é o nome de Jesus. Você que é brasileiro fala Jesus, o americano fala Jesus, o francês fala Jesus, o italiano fala Jesus, entende? É assim, não importa qual a sua língua, é você invocar o nome de Jesus que você vai ser salvo. Você não pensa assim? Não, eu tenho certeza disso tudo que você falou, entendeu? Porque a Bíblia diz, se você crer no seu coração, né, você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, ali você já, né, está salvo. Então o homem gosta de complicar, né? O ser humano, ele gosta de sempre complicar o que é simples, né? Então nós colocamos a nossa fé em Jesus, assim como, vamos supor, na época de Jesus, quantas pessoas simples, né? A prostituta lá, ela creu. Ele falou, minha filha, tua fé te salvou. Ali, naquele momento, aquilo era um absurdo para os religiosos, porque eles achavam que ela tinha que fazer um monte de outras regras, né? E Jesus falou, não, vai estar salvo, entendeu? Para começar, né, quem fez a inauguração do céu, né, depois de Jesus, foi um criminoso. Ele falou, lembra-te de mim. Então, nós não podemos fugir da verdade, né? E quando a pessoa ela começa a ensinar falsos ensinamentos, ela começa a acreditar tanto naquilo que tudo vai conspirando, né, para aquilo. E eu vou dar um exemplo, né? Por exemplo, ele diz que o anticristo é o Emmanuel Macron. Ele e diz com tanta convicção. Afirmando com todas as letras. Aí, ele colocou lá, olha, porque Emmanuel Macron fez uma reunião agora com a China para falar sobre economia e tal. Só que se você pesquisar no Google, você vai ver que o Bolsonaro também foi, o Donald Trump. Por quê? É o papel de um presidente fazer a ligação. Só que, como ele acredita tanto naquilo, tudo vai conspirando para aquilo ali, aí se torna uma heresia, se torna uma seita, daqui a pouco todo mundo está seguindo aquilo, e está errando o alvo, que é Jesus Cristo. Né? E o que vai acontecer? É como o YouTube vai muito longe, Juninho, e o YouTube multiplica essas teorias da conspiração, os que não creem em Jesus ficam tudo rindo da gente. Porque eles botam todo mundo nesse balaio de gato, entendeu? Quando não acontecer, todos nós que somos sérios vamos pagar essa conta. Porque um cara desse falou besteira
e não aconteceu, aí eles vão lá dizendo, tá vendo, os crentes são tudo loucos. Entende? Ou seja, ele está fazendo um mal terrível para o evangelho verdadeiro. E as pessoas que estão propagando o que ele diz, e muita gente fica mandando para a gente, pastor, vê esse vídeo. Não vou ver, já vi o suficiente. A Bíblia diz que uma fonte de águas amargas não pode jorrar águas doces. Um camarada que diz que Jesus não é Deus, um camarada que vai contra Jesus e marca a data, eu não quero ver nada do que esse cara fala. Para mim, ele já é um herege e ponto final, entendeu? Agora, como Exatamente. eu queria te perguntar uma coisa, né? Você é um homem da internet, quer dizer, Deus está te usando maravilhosamente e este é um veículo extraordinário. Eu também estou usando, agradeço a Deus por ele. Mas você não acha que também a internet pega muita gente de calça curta, gente que não vai mais à igreja, gente que não lê mais a Bíblia, gente que acredita em tudo que fala. Então, do mesmo jeito que eles podem ouvir gente sérias como nós, eles podem ouvir pessoas loucas. E aí não tem filtro, porque não tem a base da palavra, não é isso? E assim, é uma coisa que a gente não pode fazer nada, né? Porque o próprio Jesus falou, deixe, né, o joio crescer com o trigo, né? Deixa no dia do julgamento isso, né? Não vamos ficar perdendo tempo também, né? Vamos falar o que é certo, porque Jesus falou, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ele não falou assim, ide por todo mundo e pregai qual o nome verdadeiro, né? E pregai que o anticristo vai vir e focar só no anticristo, por exemplo. Não, a gente tem que pregar o evangelho e, obviamente, né, alertar as pessoas, mas sempre focando, né, de que Jesus já venceu esse mundo, Jesus vai vencer Satanás no final, a igreja vai estar junto com Cristo, nós vamos contemplar essa vitória junto com ele. Nós vamos participar dela, né? Vamos participar. Glória a Deus. Então, assim, pessoal, para quem está nos ouvindo aí, vamos ter esperança, vamos filtrar aquilo que a gente ouve, vamos reter, né? O apóstolo Paulo disse, não despreze as profecias, mas retenha o que é bom. Então, assim, amém. Nem todo mundo que profetiza veio de Deus, muitas vezes é da carne. Aí eu vou só citar um exemplo, não quero ficar falando, né, muito assim disso, mas aí ele falou assim, não, um dia eu estava lá na Lan House, há muitos anos atrás, né? E eu olhei no computador, veio o nome lá, Emmanuel Macron. Irmãos, ali o Eterno já falou comigo. Tipo assim, por causa de uma coisa que aconteceu, né, ele já põe aquilo como se fosse que é concreto, é certeza. Então tome muito cuidado, porque tem muita gente que faz doutrina em cima de sonhos, revelações que tiveram, que às vezes são espíritos enganadores. Né? Então eu olhei aqui... diz que nos últimos dias viriam, né? 1 Timóteo 4:1. Muitos apostatariam da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônios. É verdade. Olha aqui o que está escrito. Fala. Pode falar. Olha aqui, ó, 1 João 4:1, ó. Queridos amigos, não deem crédito a todos os que dizem que são inspirados por Deus. Ao contrário, ponham-nos à prova e verifiquem se o espírito que eles têm é mesmo de Deus ou não, pois muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então, a gente tem que colocar à prova, né? Tá baseado na palavra de Deus, né? Procure ouvir outros pastores, você não tem que ouvir só eu, Lamartine, sabe? Tire outras fontes antes de chegar a uma conclusão, antes de espalhar lá no WhatsApp, né? Porque a gente começa a ouvir a mensagem assim do rapaz lá, você fica tão inserido naquilo, você começa a acreditar. E às vezes, né, aquilo que eu falei, a pessoa quando ela quer defender uma tese dela, ela usa todos os argumentos, tudo parece contribuir para aquilo. Mas se você sair um pouquinho desse mundo aí, você vai ver que tem outros pontos de vista. E o Apocalipse, você sabe muito bem disso, né, Martim? O Apocalipse tem muitas interpretações. Mas todos, ao longo da história, muitas pessoas marcaram data. E todos quebraram a cara. E em relação ao anticristo, né, Deus me mostrou na tela do computador. Ô, Juninho, a Bíblia fala como é que ele vai ser revelado. Lá em Daniel, capítulo 9, versículo 27, fala que ele vai fazer uma aliança de paz por 7 anos. Ele vai ser o proponente dessa aliança. Muitas pessoas já se juntaram para falar de acordo de paz. Eu me lembro do Bill Clinton, que juntou Yasser Arafat, junto com o Isaac Rabin, que era o primeiro-ministro israelense. Muitos já tentaram. Agora, não é um acordo de paz qualquer. É um acordo de paz de 7 anos que vai juntar o líder
dos cristãos, com o líder dos muçulmanos, com o líder dos judeus. E nesse acordo de paz vai haver a permissão, por exemplo, da reconstrução do templo. Porque a Bíblia diz que o anticristo, ele vai fazer um acordo de paz de 7 anos e na metade desse acordo ele vai romper com os judeus, porque ele vai entrar no Santos dos Santos. E ele vai dizer, olha, vocês estão dizendo por aí que eu sou Deus, e é verdade, eu sou mesmo. Então, para que ele possa entrar no templo, o templo tem que ser reconstruído. Então, nesse acordo de paz, a gente vai ver, por exemplo, os árabes permitindo os judeus construindo um templo lá na esplanada do templo. Hoje tem 2 construções muçulmanas, o Domo da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa. Eles vão permitir que Israel construa o templo. Por outro lado, Israel vai ter que aceitar o Estado palestino, reconhecer, investir dinheiro. Então, e os cristãos vão estar mediando isso tudo. Esse acordo de paz, para a gente saber quem é o anticristo, a gente vai ver quem estará na cabeça desse acordo e mais. Será um acordo de paz de 7 anos. O mundo inteiro vai ver. Quando a gente vê a assinatura disso, ou a gente vai ser arrebatado um pouquinho antes ou um pouquinho depois, mas nós vamos saber. Então é ele. Não é ficar chutando, é Macron. Já falaram que antes era o Bill Clinton, outros falaram que era o Bill Gates, outros falaram, sabe, que era o Obama. Gente, vamos parar de especular e vamos ver o que a Bíblia diz. Porque quando chegar a hora, todo o povo de Deus vai olhar para a palavra e vai dizer, é ele. E aí não terá dúvida. Eu estava lá em Israel no mês passado, né? Você foi várias vezes já, né? E eu perguntei para a guia lá sobre o terceiro templo. E ela falou, realmente, os judeus estão querendo construir e tal. E eu falei, mas e vocês não acreditam que o anticristo vai assentar ali no terceiro templo? Eu falei, não, o judeu não acredita nisso. Pelo menos foi o que ela me falou. Né? Não, o judeu vai acreditar no anticristo como o Messias. Então. Eles vão acreditar. Então, assim, a Bíblia diz que eles vão acreditar nele. Eles não creram em Jesus, vão crescer, não creram no falso Messias. Exatamente. E tem até um vídeo agora na internet mostrando os judeus chamando o povo ao arrependimento, que creem que está chegando o Messias. Então, assim, nós sabemos que não vai vir o Messias. É o falso. É o falso. Então, assim, pessoal, se até os judeus, né, estão de olho na Bíblia, eu acho que assim, Lamartine, a gente, nesse momento, a gente tem que ficar com o olho. Um olho no jornal e um olho na Bíblia. Isso. Ficar atento ao que está acontecendo, né, não para ficar com medo, mas para ter, né, respostas. Interpretar o jornal pela Bíblia. E exatamente. não a Bíblia pelo jornal. Que nem esse camarada fez, né? Exatamente. E não acreditar, lógico, em tudo que a mídia diz, né? Agora, falando um pouco aqui do Brasil, nós precisamos ficar atentos também, né? Porque eu tenho percebido que o povo agora elegeu o Bolsonaro, né? Elegeu o presidente, foi um voto, né, unânime, mas agora o próprio povo que confiava nele e tal, já está começando a meio que arrepender, né? E nós precisamos entender, pessoal, que é um homem falho, né? É um homem que tem o seu jeitão de falar. Na minha opinião, ele deveria pensar melhor antes de falar certas coisas. Educado, né? Exatamente. Às vezes fala coisas, né, por conta própria, deveria buscar conselhos de pessoas antes de falar certas coisas, para não gerar mais problema, para não caçar pulga para coçar, né? Mas isso, pessoal, não quer dizer que ele seja uma pessoa que não tenha capacidade de governar o país. Né? Eu creio que foi Deus que colocou ele ali, senão o nosso país estaria bem pior. Então nós precisamos orar pelo presidente, né? Pedir que Deus dê sabedoria a ele, porque, afinal de contas, é a pessoa que está lá no governo. Infelizmente, eles estão criando esse caos político aí, né? Essa briga, porque querem o impeachment dele. E se a gente entrar nessa onda, que se ele não for impedido, ele vai ganhar a reeleição. Eles estão tentando acabar com ele, porque todos ali, o Dória, o Maia quer ser vice do Dória, o Caiado, o Witzel, todos esses camaradas aí estão querendo usar dessa crise para botar conta no Bolsonaro. A gente tem que orar por ele, Juninho. É verdade. Então, assim, vamos deixar de lado, né, essa discussão. Mas o Bolsonaro falou isso. Eu creio, assim, a minha opinião, ele tem uma boa intenção, tem um bom coração, ele quer o melhor para o Brasil. E nós temos que prestar atenção numa coisa: o que acaba com a nação é a corrupção. É o câncer, é o pior vírus que existe para uma nação. 100% correto. Ele tem
mil defeitos. Eu tenho também, todos nós. Mas uma coisa que eu vejo, ele não é corrupto. Não. E ele foi o único que enfrentou a corrupção. Então, assim, é o único que tem chance de nos livrar dessa corrupção, lógico, com a ajuda de Deus, né? E ele então, está eu acho que nós temos invocando que a agora Deus. apoiar. E ele está invocando a Deus. Então agora é a hora Exatamente. da igreja dar sustentação para ele, Juninho. Eu queria até aproveitar que você tocou nesse assunto. Puxa vida, eu queria ficar aqui com você até amanhã, né? Mas a gente vai voltar, né? A gente vai voltar vamos, porque tem muitos assuntos para a gente esgotar. Eu queria que você, Juninho, que você fizesse uma oração, que você abençoasse todas essas pessoas que estão nos vendo agora e fizesse uma oração pelo Brasil. E a gente promete voltar, né? E eu creio que esse vídeo, vamos tentar ver se consegue subir para o YouTube para ficar gravado, né? Vamos sim. E antes de eu orar, Lamartine, eu queria só ler mais uma passagem. Sim. Que está lá em Efésios, né? Que fala sobre a gente ser cheio do Espírito Santo. Né? Eu creio que é o momento, porque Deus quer derramar do Espírito Santo, mas para isso nós precisamos tomar certas atitudes. Isso. Primeiro, você precisa se esvaziar. Né? A Bíblia diz, tem o mesmo sentimento que Jesus teve, se esvaziar. Né? Então, o que acontece? Nessa passagem fala sobre não embriagar com vinho, mas se encher com o Espírito Santo. E nesse momento de crise, o que as pessoas querem? Elas estão buscando uma forma de se embriagar com o vinho. Mas vamos tirar essa palavra vinho. As pessoas querem se embriagar com algum entretenimento, com alguma coisa que tire essa tristeza, esse medo, né? Sendo que a Bíblia diz, não, deixa o Espírito Santo preencher esse vazio. Porque quando a pessoa bebe, né, ela se embriaga, o que ela quer fazer? Ela quer afogar as mágoas, ela quer se esquecer das dívidas, dos problemas. E tudo indica que a situação não vai melhorar. Então nós precisamos urgentemente nos enchermos do Espírito Santo. Porque a pessoa que se embriaga, ela quer tirar essa tristeza do coração, ela quer se alegrar por um breve momento, mas isso não vai satisfazer. Eu vejo as pessoas assim, agora é o momento da gente ficar na Netflix, vamos, né, fazer uma maratona de séries aí. Isso não vai resolver o problema. Nós, como igrejas, precisamos ser cheios do Espírito Santo, porque somos nós que temos a resposta para esse mundo. Né? Então eu vou ler aqui rapidinho. Olha o que diz, e veja se não tem tudo a ver com o que a gente está vivendo. Ó. Efésios 5, versículo 14 ao 20. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que vocês não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então eu creio que esse é o momento da gente louvar, isso sabe? Mesmo. Eu sei que não é um momento da gente ficar se alegrando, não tem motivos para isso. Mas se a gente olhar com os olhos da fé, irmãos, pode ser que a qualquer momento a gente vai se encontrar com Jesus. Aleluia, eu creio. Vai ser tremendo esse dia. Vai ser tremendo, porque esse mundo, irmãos, não vem de Deus. Jesus falou, o príncipe, tem um príncipe governando aqui, esse mundo está no maligno. Isso. Então, quando a gente escuta falar de mortes, isso tudo não vai ter nada disso lá no céu. E os nossos irmãos em Cristo, muitos já foram para a glória. Sabe? Aquilo que a gente vê como algo ruim, porque deixou a gente aqui, na verdade, é algo maravilhoso. Deus se agrada com a morte dos seus santos. E esses dias eu estava até assistindo uma pregação daquele pastor que você me indicou. Pastor João... sabe? João Carlos Marques. João Carlos. Eita. Aí eu vi o testemunho que ele deu para você. Glória. Ele já foi para a glória. E eu achei interessante ele falando o seguinte, quando eu morrer, vai passar pouquíssimo tempo, vai vir um arrebatamento. E aí eu confesso que eu ouvi esse vídeo, faz um mês mais ou menos. Eu não acreditei muito, sabe? Eu pensei, não, acho que não vai ser bem assim. Né? Agora eu já estou começando a refletir, opa, será que já realmente não está próximo? Né? Ele morreu no ano passado. Que ele era um homem que tinha uma experiência com Deus tremenda. E ele viu muitas coisas. Ele morreu, ressuscitou, acho que foi 85. Ele viu tudo que estava acontecendo aqui. Foi impressionante. E olha, Juninho,
que você falou é verdade. A gente tem que se encher do Espírito, tem que louvar, tem que ler a Bíblia, tem que cantar. Por quê? Porque nós temos que trazer a atmosfera da glória de Deus. Esse caos, esse medo, isso não vem de Deus. Quem manda no universo é o nosso papai. Ele cuida de nós. Eu tenho uma filha, você também tem. Você dá vida pelos seus filhos. Você acha que Deus não vai dar vida pelos seus filhos? Então, é hora de louvar a Deus, glorificar, pregar o evangelho, porque ainda tem uma grande colheita. Eu creio que quando passar esse negócio de coronavírus, a igreja vai ficar pequena, porque as pessoas vão abarrotar a igreja querendo saber de Deus, e nós vamos ser os profetas da palavra de Deus, não do engano, nem da mentira e nem do caos. Vai vir o caos, mas antes do caos vir, Deus ainda vai fazer uma coisa linda no Brasil e nas nações da terra, para que é a última grande colheita de salvação, e nós vamos fazer parte disso. Amém? Aleluia. Então Glória a Deus. Uma oração, meu querido. Pode deixar. Se deixar, a gente vai pregando aqui. A gente não sai daqui. Então tá, pessoal, vamos orar agora. Vamos pedir a Deus que troque esse sentimento de medo, porque é um espírito, né? Um espírito de medo, e nos enche com o Espírito Santo, que nos dá amor, nos dá poder e nos dá autocontrole. Amém? Nos dá domínio próprio, em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer, Pai, por essa live, por cada irmão que está nos acompanhando aqui, Senhor. Muito obrigado, porque nós temos uma esperança, Pai. No meio do caos, podemos ter paz, podemos ter a alegria do Espírito Santo. E é justamente nesse momento, meu Pai, eu creio, nós devemos estar atentos aos sinais e atentos também à vontade do Senhor. Nesses dias maus, meu Pai, que o Senhor nos dê um coração sensato, que busca saber aquilo que o Senhor deseja para nós nesse tempo. Senhor, nós estamos vivendo ao mesmo tempo um privilégio, Pai. Muitos quiseram estar vivendo esse momento, um momento onde estamos às portas, Pai, de nos encontrarmos contigo, Jesus. Que o Senhor venha renovar a tua igreja, Senhor. Amém. Que nós venhamos nos santificar dia após dia, que sejamos uma noiva pura, imaculada, que vai se encontrar com o noivo. Em nome de Jesus, meu Pai, levanta pessoas, Pai, para pregar a paz, a esperança. Amém. Que a gente seja profeta da esperança, meu Pai. Profeta de que o Senhor já venceu todas as coisas. Aleluia, e que nós devemos ter bom ânimo. Tira, Senhor, as pessoas da depressão. Ainda que a gente venha ficar um tempo em casa, meu Pai. Que a gente venha louvar o Senhor nesse tempo, na nossa família. Oh, Deus, que a gente venha buscar, Senhor, em família, ao Senhor, meu Pai. E que o Senhor venha nos salvar. Que o Senhor venha despertar, Pai, as autoridades. Que eles venham se dobrar diante do Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus. E diante desse coronavírus, Pai, ele não é nada perto de ti, meu Pai. O Senhor é muito mais poderoso que isso. Amém. O Senhor é o Deus que controla a tempestade. O Senhor prepara o teu povo justamente no momento de crise. E que o Senhor venha levantar mais e mais pastores, líderes, donas de casa, pessoas comuns para serem voz do Senhor, a boca do Senhor nesses dias. Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor dê muita sabedoria ao nosso presidente, meu Pai. Aleluia. Eu creio, foi o Senhor que colocou ele lá, foi debaixo de oração. Aleluia, então, Pai, dê sabedoria para ele, que ele venha ouvir a tua voz no meio do caos, no meio da dificuldade. Aleluia, e que ele não seja dominado pela vaidade, pelo orgulho, nem mesmo pela mídia, Pai, mas que ele seja guiado pelo Espírito do Senhor. Porque a tua palavra diz que aqueles que são guiados por ti não tropeçam, eles caminham de manhã, de dia, e eles não vão tropeçar. Aleluia. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Aleluia, Amém. Aleluia. Meu amado, nosso Deus é bom, nosso Deus é Pai, nosso Deus cuida de vocês, cuida da sua família, cuida dos seus problemas. Juninho, você é uma bênção, um homem cheio de Deus. Obrigado pela honra, viu, de estar aqui na minha live. Eu que agradeço, vamos fazer mais. Vamos fazer outras, porque a gente tem que impactar esse povo de Jesus aí, viu? Olha, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se você, é muito pouco provável, mas se você ainda não curtiu o Juninho, se ainda não entrou no Instagram dele, no YouTube dele, vai lá, se inscreve, sabe, compartilhe os vídeos, porque nós temos uma parceria, nós somos irmãos em Cristo, estamos alinhados na palavra de Deus e a gente quer mesmo impactar todo mundo Lamartine, em nome de Jesus. Amém. Só uma coisa, espere só um minutinho, fica aí, já estou voltando. Tá. Pessoal, olha, nós temos 2.600 pessoas nos assistindo, ó. Eu vou indicar para vocês isso aqui, ó. Juninho, eu vou contar o meu testemunho. Esse livro aqui, o Lamartine que escreveu, Apocalipse, ó.
Esses dias eu acordei de madrugada, estava muito ansioso por causa do que está acontecendo. E eu vim para a sala orar e não estava saindo palavras, não comecei a orar. De repente eu senti o Espírito Santo falando comigo. Pega o livro lá que o Lamartine te deu e vai ler. Irmãos, eu li esse livro naquela madrugada. Oh, Ele é muito fácil de ler. É um livro, ele é pequeno, né? Fácil de ler. Eu nunca vi um livro tão completo, tão abençoado. Eu sei que muita gente vai assistir isso aqui lá no YouTube. Eu vou deixar o link aqui na descrição, não sei como. Mas pesquisa aí nas livrarias. É o livro que todos nós precisamos ler. muito Amém, obrigado irmãos? pela indicação, Juninho. Isso aqui é mais do que a minha obrigação fazer isso aqui. Porque o que Deus falou comigo, Deus me trouxe tanta revelação. E é impressionante. O livro de Apocalipse, ele muitas vezes nos traz medo. É Mas à verdade. medida que você vai lendo, você sente uma paz tão grande. E eu nunca imaginei, Lamartine. Eu prego, né, desde que eu me converti, há 18 anos. E eu nunca, assim, procurei saber muito sobre Apocalipse, porque eu tinha essa visão. É muito complexo, é muito difícil. E graças a Deus, Deus te deu esse dom aí. E você consegue falar de um jeito tão simples, que qualquer um entende. E você vai sentindo uma paz, uma alegria. Você Aleluia. vai tirando aquele medo, vai trocando por uma expectativa de glória, de ver Deus manifestar, sabe? Então, assim, por causa do caráter de urgência que nós estamos vivendo, procura esse livro, ó, Apocalipse, a maior profecia do mundo. Amém, irmãos? Então, eu sei que tem nas livrarias, você pode comprar o e-book também, eu já comprei o e-book. É muito importante você ter esse livro aí. Depois você vai me contar o que Deus falou com você através dele. Olha Amém? que testemunho lindo, gente. Isso não estava combinado. O Juninho é uma benção, ele sempre tem me ajudado, mas realmente isso não estava combinado, ele fez de última hora. E me alegra muito, sabe? Porque eu escrevi esse livro para as pessoas que têm ouvido tanta coisa por aí, e eu quis que fosse de uma maneira simples. Você é um estudioso, mas você está dizendo que ele é simples, é acessível para qualquer pessoa, né? Exatamente. E é muito importante para a gente não ser enganado, para a gente não pensar como os do mundo pensam, porque as pessoas lá fora elas não têm esperança. Elas olham só pela visão carnal, né? E a gente tem que ter a visão espiritual, tem que pensar nas coisas do alto, onde Amém. Cristo está. Amém. Se Cristo estivesse aqui na Terra, ele não está ainda. Um dia vamos estar com ele. Mas nós devemos pensar nas coisas do alto. Então, assim, é muito importante. Você vai ver, leia e você depois me conta. Glória a Deus. Ó, Juninho, depois você me liga quando a gente sair daqui, que eu quero conversar, que foi maravilhosa a live, cara. Nós precisamos fazer mais vezes. Eu te agradeço muito. Não muito. vamos marcar a data, mas nós vamos fazer de novo, porque eu estava sentindo muita saudade de estar com você. Nós já tentamos fazer uma vez, mas acabou não dando certo. Mas agora, através desse instrumento aqui, nós vamos estar juntos e eu tenho certeza que todo mundo vai ser abençoado. Deus abençoe você, toda a tua família, que o Senhor te proteja, que o coronavírus não chegue aí, em nome de Jesus, e todos vocês que estão vendo. Nenhuma casa de ninguém. Em nome de Jesus. Um beijo. Em nome de Jesus. Deus Amém, abençoe, pessoal. Deus abençoe.